Boa noite, irmãos, mais uma vez. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 23, versículo 1 até o versículo 33. É um pouco longo o texto, mas se faz necessário toda a leitura. Mateus, capítulo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados de mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um só pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefe, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se humilha, que se exalta, será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porquanto percorrem terra e mar para fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário jura por ele e pelo que habita nele. E aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabe, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno?
Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este culto, por esse momento. E peço com que o Senhor agora me use, Pai, para a edificação da Tua igreja, para a instrução da Tua igreja. E que nós possamos identificar em nossas vidas hoje, e cada um analisar a si mesmo, Pai, se estamos vivendo apenas uma religiosidade, ou se estamos vivendo um cristianismo ao qual o Senhor quer que nós vivamos, que está descrito na Tua palavra com sinceridade de coração. Então que o Senhor nos abençoe esse momento, abra as nossas mentes, os nossos corações, e que nós possamos olhar para dentro de nós essa noite, para que nós possamos cada vez ser verdadeiros discípulos do Senhor. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é a religiosidade que mata. A religiosidade que mata. Uma característica presente... Obrigado. Uma característica presente no ser humano é a religião. Vocês concordam? O ser humano, ele é um ser religioso por natureza. O ser humano, por natureza só, ele tem essa necessidade de criar algo superior para ele acreditar ou se apoiar. O termo religião tem origem no latim que significa religare, que significa religar Deus, religar o homem a Deus. Aquela nova aliança, a religação entre Deus e o homem. E não é à toa que existem muitas religiões no mundo hoje em dia, não é? Não é à toa que nós vemos tribos distantes de qualquer civilização, onde eles mesmos já criaram os seus próprios deuses, sem a necessidade de ninguém da civilização chegar a ele e mostrar o que é Deus, o que não é. Eles mesmos colocam deuses para si. O homem tem essa necessidade de adorar. Não é à toa que nós vemos milhares e milhares de deuses criados pela mente humana. O homem, como disse João Calvino certa vez, a mente humana ela é uma fábrica de ídolos, ela é uma fábrica de deuses. Porque o homem tem essa necessidade de se agarrar a algo superior. Mas hoje eu não quero falar sobre os pagãos, eu não quero falar sobre os idólatras, sobre aquelas religiões e aqueles contextos onde fica muito claro o paganismo, onde fica muito claro que outros deuses são falsos, porque a Bíblia mesmo diz, Deus diz, olha, além de mim não há outro Deus, eu sou o único Deus verdadeiro. E para nós que temos a Bíblia, é muito fácil nós identificarmos isso. Sabemos que o nosso Deus é o único Deus dos céus e da terra, Ele é o único Deus verdadeiro. Mas hoje eu gostaria de falar para nós. Hoje eu gostaria de falar para a igreja, para mim, para cada um, e para quem for assistir esse vídeo depois, na semana, ou enfim. Porque o texto está colocando aqui pessoas que se pareciam uma coisa, mas eles não eram. Então hoje o ponto é, nós vamos falar sobre o meio cristão, onde muitas pessoas parecem cristãs, falam como cristãs, agem muitas vezes como cristãs, mas vivem numa religiosidade cega e nada mais do que isso. Por isso nós vamos hoje falar sobre a grande diferença de você ser um cristão ou apenas um religioso. Esse contexto, apenas para nós entendermos, Jesus já estava alguns dias atrás desse capítulo, Jesus ele estava já envolvido em algumas polêmicas com os fariseus, acerca de pagar imposto ou não pagar, né? Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus ele já estava sendo perseguido com perguntas de duplo sentido para pegá-lo. Os fariseus já estavam indo atrás de Jesus com esse intuito. Então Jesus ele já estava em alguns dias se envolvendo em algumas polêmicas com os fariseus. Importante nós entendermos que os fariseus, eles eram uma linha, uma vertente da religião judaica, assim como os saduceus e tantos outros, zelotes. Só que os fariseus eles foram marcados na época de Jesus pela sua hipocrisia, pelo fardo que colocavam nas pessoas, mas também é importante nós dizermos que nem todos os fariseus eram hipócritas. Existiam fariseus que realmente buscavam e esperavam o Messias. O caso de Nicodemos, que se comoveu e quis um encontro com Jesus. Nós vemos alguns fariseus que eram diferentes dos outros, mas Jesus aqui ele fala para os fariseus hipócritas, aqueles que apenas colocavam fardos sobre as pessoas e eram legalistas. É importante nós dizermos o que é legalismo e liberalismo, só para a gente entrar na mensagem.
O legalismo, irmãos, é quando nós queremos proibir ou acrescentar normas que a Bíblia não proíbe e não acrescenta. O legalismo, ele quer proibir mais do que a Bíblia proíbe. E o liberal é o outro extremo. Ele libera tudo que a Bíblia não libera. Então o legalista, ele quer ir além da Bíblia, e o legalista, ele fica aquém da Bíblia. Então existiam essas duas questões, e os fariseus, eles eram legalistas. Eles criavam normas e regras para escravizar as pessoas. Tá? Então isso é importante nós entendermos. E em Gálatas 1:8, Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que esse que está sendo anunciado, que seja maldito ou anátema. Então a palavra de Deus, ela deve ser interpretada da forma correta. A palavra de Deus, ela mostra coisas que pode, coisas que não pode, o que é certo e o que não é, e isso jamais vai mudar. Nós não temos nem que ser legalistas e tampouco liberalistas. Nós temos que ficar na medida da palavra de Deus. Amém? Versículo 1 ao 3, acompanhe comigo. No versículo 1 ao 3, Jesus ele começa e diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. A primeira questão de ser um religioso, como eu identifico alguém religioso, é a hipocrisia. A hipocrisia, ela é uma marca da religiosidade e não do cristianismo. A primeira coisa que Jesus procura combater, Jesus diz assim para os seus discípulos: olha, os fariseus, eles se assentaram na cadeira de Moisés. O que ele estava dizendo com isso? Alguns estudiosos, por exemplo, como Augusto Nicodemos, ele dizia que em algumas sinagogas em Jerusalém existia de fato uma cadeira que os fariseus colocaram ali e chamavam aquela cadeira de Moisés, onde eles se assentavam para proclamar a lei ao povo. Mas outros estudiosos dizem que essa expressão de Jesus era apenas para apontar que os fariseus eles tomaram o lugar de Moisés como se eles fossem o próprio Moisés. Eles não mais se submetiam à lei, mas eles estavam acima como um legislador. Eles não eram aqueles que olhavam para a lei, não. Eles eram aqueles que acrescentavam algo à lei. Então os fariseus e mestres da lei, eles se assentaram na cadeira de Moisés com sentido de autoridade. Eles foram além do que era para eles irem. E Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: sabem os fariseus que se assentam no lugar de Moisés nas sinagogas? Aqueles que se colocaram acima do próprio Moisés? Sigam o que eles dizem. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque o problema dos fariseus não era ensinamento. A teologia dos fariseus estava correta. O que os fariseus ensinavam eram corretos. O grande problema que Jesus aponta é que eles não viviam aquilo que eles pregavam. Tanto é que Jesus diz: obedeçam o que eles te dizem. Não é isso que Jesus diz? Mas não pratiquem o que eles praticam. Porque eles pregavam algo correto, mas eles não viviam aquilo mesmo. Eles julgavam e colocavam fardos nas pessoas, mas eles mesmos se sentiam desobrigados a cumprir aquilo que eles mesmos pregavam. E isso nos ensina uma das maiores evidências de que somos religiosos, quando nós não vivemos aquilo que nós dizemos que nós cremos. O grande ponto, a primeira questão que nos mostra que estamos virando apenas religiosos, é quando essas letras aqui, elas não causam mudança de vida. Quando essas letras aqui é apenas uma parede onde nós batemos, vemos a realidade, mas nós voltamos para trás. A palavra de Deus, ela tem que moldar a nossa vida e não apenas nós sabermos. Se eu perguntar várias histórias da Bíblia aqui, todos nós sabemos, né? Se eu perguntar aqui como é a história de Jonas, todo mundo sabe falar como é a história de Jonas. Se eu perguntar como é a história de José do Egito, todo mundo sabe, até o meu filho sabe, porque tem muitas musiquinhas hoje que ensinam. Mas a grande questão é, a minha vida está sendo moldada pela palavra de Deus? Eu tenho vivido de acordo com a palavra de Deus? Os irmãos sabem que existem tantas e tantas religiões hoje em dia. E muitos dizem que creem em Jesus. Não é isso? Mas eu acredito em Jesus. Esse Jesus que você está pregando, eu sei, eu conheço, eu também creio nele. Mas que crença é essa?
que não te faz ler a palavra de Deus e moldar a sua vida por essa fé que você diz que tem. É uma fé vã, é uma fé inútil, é apenas um conhecimento que existe Jesus e que ele realmente pisou nessa terra, porque há inúmeras evidências de que realmente ele existiu. Mas que fé é essa que não te faz olhar para dentro de você e moldar a sua vida através da palavra, e não muitas vezes querer moldar a palavra por causa dos pecados? Que fé é essa que nós temos? Portanto, a primeira coisa que Jesus combate é a hipocrisia. Os fariseus, eles pregavam certinho. Os fariseus, eles ensinavam muita coisa boa na sinagoga, mas eles não viviam aquilo que eles ensinavam. E isso nos mostra que nós podemos estar dentro da igreja, podemos ser membros de igreja, podemos nos parecer como cristãos, podemos falar como cristãos, mas na verdade somos apenas religiosos. Na verdade somos apenas religiosos. Podemos ser pessoas exemplares, podemos ser pessoas para os irmãos e para o pastor, ou o pastor para os irmãos, de uma conduta exemplar. Mas quando ninguém está vendo, quem é você? Quando ninguém está te vendo, quem é você? Você vive aquilo que você crê? Ou é apenas algo para ser lido mais um domingo? Ou apenas um devocional que você coloca no seu rádio ou na internet? Ou isso já virou mecânico? A maior evidência que nós estamos virando religiosos é quando a palavra de Deus já não causa efeito mais na nossa vida. Virou algo extremamente mecanizado. Versículo 4. Jesus ele combate outra questão da religiosidade. Ele diz assim: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Nós já falamos sobre o legalismo, por isso que eu fiz a questão de explicar sobre o legalismo, porque essa é a característica dos fariseus. Eles colocavam fardos pesados sobre os outros, eles inventavam regras que a lei não tinha. Eles iam além do que Deus havia passado para Moisés no Monte Sinai. Eles mesmos faziam isso. Importante, irmãos, nós sabermos que por volta de 150 anos antes de Cristo, o grupo dos fariseus eles começaram a acrescentar questões na lei. Eles começaram a ir além da lei. Um exemplo. A lei dizia que não poderia trabalhar no sábado, correto? Mas eles começaram a pensar, mas o que define o trabalho? Tá bom, não posso trabalhar, mas o que define trabalho? Então os fariseus definiram que você poderia andar até 1 quilômetro no sábado. Até 1 quilômetro estava legal. Se você andasse mais que 1 quilômetro, isso já era pecado porque caracterizava trabalho. Eles estipularam, se você carregar até 2 quilos no sábado, você pode. Se você carregar mais do que 2 quilos no sábado, você já está em pecado, porque isso se caracteriza um trabalho. Então eles definiram o que era quebrar e o que não era quebrar a lei de Deus. Um exemplo, eles diziam que se um judeu sentasse numa mesma mesa com fariseus, com publicanos e pecadores e tocasse no mesmo copo deles, eles estariam impuros e teriam que se lavar com as suas lavagens cerimoniais. Isso estava na lei? Não! Eles acrescentaram. Eles acrescentavam isso. Eles colocavam normas e regras que a lei não colocava. Eles iam além da Bíblia. Esse é o legalismo religioso. Hoje em dia nós vemos muito disso no meio cristão. A mulher não pode cortar o cabelo. O homem não pode usar bermuda. O homem não pode usar barba. O homem não pode fazer esportes, ou a mulher não pode fazer esportes como futebol, vôlei. Devem se privar de entretenimento como cinema, televisão, outras coisas relacionadas. Devem se abster de alguns alimentos como bebida, café, chouriço e tantas outras coisas. Isso nada mais é do que os fariseus dos dias atuais. Isso nada mais é do que o grupo fariseu dos nossos dias. Colocam normas e regras como se isso fosse capaz de santificar alguém. Como se aquilo fosse doutrina bíblica, sendo que não é. Portanto, a religiosidade, ela sufoca as pessoas usando o nome de Deus. Versículo 5 ao versículo 12, acompanhe comigo, Jesus continua
falando sobre outra característica de alguém meramente religioso. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa é bem famosa, né? Os humilhados serão exaltados. A gente já viu um monte de caminhão por aí com essa frase. Primeira coisa que Jesus combate é a hipocrisia. Segundo, é o legalismo. Agora Jesus ele tenta combater o quê? As pessoas que gostam de se aparecer para as outras. Essa é uma das marcas mais representativas da religiosidade. Querer parecer aquilo que não é. Jesus ele continua dizendo aos fariseus que esses homens, os fariseus que se assentaram na cadeira de Moisés, esses que colocam fardos pesados sobre as pessoas, tudo que eles fazem é apenas por um motivo, e não é glorificar a Deus, e sim se aparecer para as pessoas. E não é à toa que Jesus diz, fazem seus filactérios grandes, bem largos, e as franjas de suas vestes bem longas. O que significa isso, não é? É muito interessante porque filactério era uma caixinha de couro que o judeu usa até hoje. Era uma caixinha de couro onde continha versículos da lei. Versículos da lei eram guardados nessa caixinha. E eles amarravam ou na testa ou do lado esquerdo do corpo acima do peito. Por quê? Para que sempre eles estivessem lembrando da lei ou uma demonstração que eles sempre estavam caminhando na lei. Sabe como eles tiraram isso? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 8, Deus disse: a estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando e se levantando. Também o atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais em teus olhos. Então, frontais nos teus olhos, os teus caminhos, eles imaginavam o quê? Vamos interpretar literalmente. A lei vai ter que estar sempre na minha cabeça e andando comigo. Então eles interpretavam esse texto de forma literal. Mas o que Deus estava dizendo é que eles deveriam sempre caminhar na lei, sempre caminhar com a palavra de Deus, levantando, deitando, fazendo todas as coisas. Mas eles eram tão cheios de si que eles colocavam filactérios. Só que começou o filactério, irmãos, com caixinhas desse tamanho. Por isso que os filactérios deles eram largos. Eram bem largos. Sabe para quê? Para que todo mundo olhe e fale, meu Deus, esse daí tá mais bem preparado do que aquele que o filactério é pequenininho. E Jesus ainda diz, olha, que Jesus ainda fala sobre os filactérios. Importante dizer que os filactérios eles serviam como amuletos naquela época. Um fariseu daquele tempo achava que o filactério era tão importante a ponto de expulsar demônios. Então sempre eles estavam aquilo como amuleto. E Jesus também diz, olha, eles também mandam, né, costurar franjas bem longas em suas vestes. As franjas também, elas serviam como uma questão de memorizar a lei. As franjas dos fariseus, das vestes dos fariseus, representava que realmente eles se lembravam da lei todos os dias. Tinha algumas bolinhas nas pontas das franjas, onde eles iam segurando e orando a Deus, como se fosse um terço católico. Às vezes a franja deveria ser pequenininha, mas eles bordavam a franja longa. Os fariseus faziam questão de serem vistos de uma forma diferente pela sociedade, com filactérios enormes e com franjas compridas. Tudo que eles faziam eram para as pessoas olharem na rua e dizerem, olha que homem santo, não é? Olha que homem piedoso, não vou nem chegar perto.
Olha que homem de Deus, filactério desse tamanho e franjas parecendo um vestido de noiva, não é? Jesus também diz a partir do versículo 6 que não apenas isso. Eles escolhiam os melhores lugares nas sinagogas e eles tinham um lugar de honra nos banquetes. Era comum naqueles tempos os fariseus irem jantar ou banquetear e terem lugares ali especiais para os mestres da lei. Eles gostavam disso. Não era uma questão que chamavam, olha, se assente aqui, não. Já tinha um local específico para um fariseu sentar num banquete. Eles gostavam de ser chamados de rabi, mestre. Você se dirigia apenas a um fariseu como rabi, não chamava pelo nome. Eles gostavam de se aparecer para as pessoas e serem promovidos pelas pessoas. Esse era o principal objetivo dos fariseus. E Jesus diz, olha, aquele que se humilha, ele será exaltado, e ao contrário acontecerá também. Jesus está apontando para os tempos finais, onde os fariseus estarão no julgamento final. Tantos se exaltaram aqui na terra e serão humilhados naquele dia, pela sua arrogância e pela sua prepotência. Também não é raro de nós vermos hoje em dia essa questão, não é? Nós vemos hoje pastores pop stars. Nós vemos pessoas que cantam e tocam se sentindo celebridades. Tudo com o objetivo maior de serem vistos pelas pessoas. Pessoas colocando líderes religiosos em pedestal, como se fossem semideuses. Pessoas que fazem questão de serem destacadas. Pessoas que fazem questão de serem vistas, mas não fazem questão de serem servas umas das outras. E nós? Como tem sido a nossa vida nessa área? Será que tudo que nós fazemos na igreja ou para Deus ou é para ser visto pelas pessoas? Será que nós gostamos de serem engrandecidos pelo que fazemos dentro da igreja? Será que nós necessitamos de aplausos das pessoas? Será que a nossa maior motivação de fazer alguma coisa para Deus é para que o irmão olhe e fale, nossa, irmão, que bênção? Quer dizer que se o irmão não falar, você se entristece? Igreja não é lugar de estrelismo, igreja não é lugar de celebridades, igreja é lugar de servos e servos uns dos outros. Enquanto os cristãos de todas as partes do mundo não entenderem isso, nós viveremos em igrejas repletas de fariseus. Enquanto nós não entendemos que não existe estrelismo, enquanto nós não entendemos que não existe ninguém maior do que ninguém aqui, todos nós somos servos, como Cristo disse, olha, não sejam assim. Nós viveremos numa igreja cheia de religiosos e com poucos cristãos. O que estamos fazendo? Será que nós entendemos o porquê nós fazemos as coisas para Deus? Será que nós sabemos para quem nós fazemos e o porquê nós fazemos? Ou nós só enxergamos o que nós fazemos? Será que a pregação para mim virou algo apenas semanal? Algo apenas que eu tenho que cumprir, porque, ora, eu sou pastor da igreja, é minha obrigação é estar aqui? Será que é isso? Ou eu estou entendendo por que eu estou aqui? Será que os que cantam, os que tocam, os que fazem todas as coisas, eles sabem o que para quem estão fazendo ou apenas focam no que eles estão fazendo? Por isso é muito possível que você esteja fazendo muitas coisas dentro da igreja e não agradando a Deus. Porque muitas vezes o seu principal intuito é ser visto pelos outros e não em agradar a Deus. Versículo 13 ao versículo 32 diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram a casa das viúvas para disfarçar, e para disfarçar fazem grandes orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento.
Cegos e insensatos, o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado pelo seu juramento. Cegos, o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário jura por ele e por tudo que nele habita. E aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam túmulos dos profetas e adornam os seus monumentos, os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra vocês mesmos, que são os descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do seu pecado e dos seus antepassados. Me parece que agora Jesus ele muda o seu discurso. Os irmãos repararam que no versículo 1 Jesus estava dizendo para quem? Para os discípulos e para a multidão. Mas agora Jesus ele está falando diretamente para os fariseus que ali estavam. Porque muitas vezes o povo tinha coragem de falar dos fariseus pelas costas. Mas Jesus estava dizendo na frente dos fariseus quem era eles. E Jesus ele começa com os 8 ais. Ais, irmãos, é uma expressão que Jesus usou aqui como uma expressão de punição e condenação, de reprovação. E nós vamos analisar aqui. O primeiro ai, Jesus diz, vocês fecham o reino de Deus para as pessoas. Vocês não entram e não permitem com que elas entrem. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo que devido ao comportamento que os fariseus tinham, eles afastavam as pessoas do caminho de Deus, ao invés de levá-los a Deus. Eles jogavam contra o próprio time. Toda aquela arrogância e prepotência, eles usavam para afastar e espalhar as pessoas ao invés de juntá-las. O segundo ai, vocês devoram a casa das viúvas fazendo longas orações. Naqueles dias era de costume os fariseus irem na casa das viúvas e das necessitadas para atender às necessidades da casa. Só que eles cobravam valores altos pela oração. E Jesus diz, vocês esvaziam a casa das viúvas e fazem grandes orações para disfarçar. O valor não era alto, então a oração teria que ser longa. Né? Já está pagando um cachê bom, então vamos orar mais. Ai de vocês! O terceiro ai, vocês percorrem terra e mar para fazerem convertidos, mas quando conseguem, vocês tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês se esforçam tanto para fazer discípulos, mas não discípulos de Deus. Vocês correm para cima e para baixo para produzirem mais fariseus. Porque o intuito do fariseu era transformar pessoas em fariseu. O intuito da pessoa era transformar pessoas em fariseus, porque eles também tinham uma inimizade com os saduceus. Então, já que eu vou evangelizar alguém, eu quero chamar ele para o meu lado, para ele não ir para o grupo inimigo. Eu quero fazer dele um fariseu. E Jesus diz, quando conseguem, vocês transformam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Quarto ai, guias cegos. Dizem que se jurar pelo santuário nada importa, mas pelo ouro do santuário aí tem um problema. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que é um guia, irmãos? E se um guia for cego, como faz?
Cai os dois no buraco. E Jesus estava dizendo que eles levavam as pessoas para o buraco, sabe por quê? Porque eles invertiam a importância das coisas. Se você jurasse algo pelo santuário ou pelo templo, não tem problema. Mas pelo ouro que está lá dentro, aí já é um problema sério. Olha, se você jurar pelo altar, não tem problema, não é? Mas pela oferta que está lá em cima, aí tem um problema. Eles invertiam a importância das coisas. Eles não entendiam que Deus, todas as coisas eram santificadas por Deus e tudo era de Deus. Eles colocavam valores nas coisas e invertiam todas as coisas. Eram hipócritas. O quinto ai, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam a justiça e a misericórdia. Aqui Jesus diz que os fariseus, eles se gabavam por dar o dízimo. Eles davam o dízimo contado, do endro, hortelã e cominho. Muitos fariseus tinham até horta no fundo de casa. E Jesus diz, olha, vocês dão o dízimo, não é? Parabéns! Mas vocês negligenciam a justiça, misericórdia e a fidelidade. E é importante dizer aqui, irmãos, que de toda essa... Vocês estão achando que o sermão de Jesus aqui foi duro? A única vez que Jesus diz nesse sermão para os fariseus continuarem fazendo algo é dando dízimo. Vocês perceberam? Vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Continuem fazendo essas coisas, mas não negligenciem amor, fidelidade e justiça. Existe uma teologia moderna aí que nega o dízimo e diz que o dízimo não é pautado no Novo Testamento. O dízimo é coisa do antigo. O próprio Jesus disse para os fariseus, olha, seus fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo? Continuem fazendo, tá certinho. Mas isso não é uma legalidade para você se eximir de fazer outras obrigações. Porque eles achavam que dando dízimo, eles estavam desobrigados de qualquer outra coisa. Eu não tenho que ter amor pelo meu irmão, não tenho que ter justiça, não tenho que agir de acordo com a palavra de Deus. Eu já dou o dízimo, tá tudo certo. O problema não era dar o dízimo, o problema era o jeito que eles viviam após dar o dízimo. Então o dízimo ele é bíblico, ele é respaldado pelo Novo Testamento, dê o seu dízimo. Mas isso não faz com que você não precise amar o seu próximo e não precise viver em santidade. O dízimo não te exime disso. O sexto e o sétimo ai, Jesus diz, olha, vocês limpam o exterior dos copos e dos pratos, mas por dentro estão cheios de sujeira, sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Jesus aqui ele está se referindo à preocupação que os fariseus tinham em cumprir algumas lavagens cerimoniais. O que os fariseus faziam? Quando eles iam no mercado, eles traziam qualquer coisa de fora para suas casas, eles se lavavam e lavavam tudo que eles traziam de fora. Por questão de higiene? Não. Porque eles não queriam correr o risco de um gentio ter tocado em qualquer um daqueles objetos. Porque se um gentio tivesse tocado na mesma maçã que ele comprou no mercado e ele comesse aquela maçã, ele estaria sendo impuro, se tornaria impuro. Então eles lavavam tudo, todas as coisas, os pratos, os copos, tudo que eles traziam, eles lavavam para não correr o risco de serem contaminados. E Jesus está dizendo, olha, vocês são hipócritas. Vocês se importam muito mais com o exterior das coisas, mas não com o interior. E Jesus acrescenta, vocês são túmulos caiados. Vocês se importam com a vestimenta de vocês, com aquelas franjas bonitas. Vocês se importam com os seus filactérios. Vocês se importam em parecer para as pessoas bonitos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos e cheios de imundícies. Ou seja, religiosidade é muito mais externa do que interna. Ser um religioso, você pode ser um religioso exemplar, mas dentro, apenas Deus sabe como está. E o oitavo ai. Jesus diz, vocês adornam e constroem túmulos em honra aos profetas. Olha só que ironia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Os fariseus, eles amavam a lei e amavam os profetas que foram mortos pelos antepassados deles mesmos. Porque sempre Deus levantava profetas para falar ao povo e esses profetas eram mortos. Só que agora os fariseus eles adornavam o túmulo dos profetas antigos e diziam assim, olha a hipocrisia, se nós vivêssemos naquela época, eu jamais atiraria uma pedra nesse profeta. Se eu vivesse naquela época,
Eu jamais participaria daqueles assassinatos terríveis. Sabe o que Jesus disse? Como vocês são hipócritas. Vocês estão a ponto de me matar e ainda estão falando isso. Vocês estão a ponto de me levar, serem os participantes que me levarão para a cruz, embora tudo já tenha sido planejado. E Jesus diz, agora vocês falam que vocês não participariam? Sabe aquela coisa? Se eu estivesse no lugar de tal pessoa, eu não faria o que ela fez. Não é assim que as pessoas muitas vezes falam? Ah, não, imagine, olha que erro terrível. A religiosidade, ela causa uma coisa. Quando você olha para o erro do outro, aquele erro é terrível. Mas quando você comete o mesmo, ele é amenizado. Isso é religiosidade. E é isso que os fariseus estavam fazendo. Se eu estivesse no lugar, eu jamais atiraria nenhuma pedrinha em Isaías, por exemplo. Poxa, como eu queria viver naquela época, não é? E Jesus diz, vocês estão prestes a participar do sacrifício do Filho de Deus e ainda conseguem falar isso. E agora, para a gente terminar, versículo 33 diz assim, serpentes, Jesus termina, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Sem dúvida, esse foi o sermão mais direto para as maiores autoridades religiosas que tinha em Jerusalém. E Jesus, ele termina, depois de tudo que ele diz, ele fala, víboras, serpentes, como vocês vão escapar do inferno desse jeito? Jesus está dizendo aqui, olha, depois de tudo isso que eu denunciei de vocês, vocês acham que a religiosidade vai salvar vocês? Vocês acham que ser um religioso leva alguém para o céu? Você acha que ser membro de igreja leva alguém para o céu? Você acha que se vestir como um crente, ter uma Bíblia bonita, escutar louvores leva alguém para o céu? Não! Tudo isso é religiosidade se não tiver transformação verdadeira de vida. Ser cristão está muito mais ligado ao seu interior do que o seu exterior. Ser cristão está ligado muito mais com a sua conduta de vida, ou qual igreja você faz parte, que ministério você participa. Primeiro nós temos que ser diferentes dos fariseus, porque os fariseus eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Vocês perceberam o que Jesus disse? O mosquito e o camelo eram dois animais impuros da época. E daí eles coavam os mosquitos, não é? Porque eles não queriam engolir um mosquito. Era impuro, eca. Mas eles engoliam um camelo. Sabe o que é isso? Eles não prestavam atenção no interior deles e na conduta de vida deles. Eles só olhavam para a parte exterior. Será que nós não estamos engolindo camelos direto? Achando que nós somos cristãos, mas na verdade nós não passamos de fariseus. Para concluirmos, Augusto Nicodemos ele fez uma aplicação muito interessante sobre esse tema. Ele disse assim, você percebe que está virando um religioso quando está mais preocupado com o arranjo de flores, local do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você percebe que está virando um religioso quando gasta mais tempo em frente ao espelho se arrumando para vir ao culto do que se preparando para participar espiritualmente do culto. Você percebe que está virando um religioso quando não tolera o erro dos outros, mas é muito tolerante com os seus erros dos seus filhos e dos seus familiares. Você percebe que está virando um religioso quando participa de todos os compromissos da igreja e não tem mais tempo para Deus. Você percebe que você está virando um religioso quando tenta ser alguém exemplar na frente das pessoas, mas não tem o menor cuidado no trato com os irmãos. Você percebe que está virando um religioso quando você dá mais importância para o seu ministério do que para Deus e nem sequer se importa para quem está fazendo, mas sim o que você está fazendo. Você percebe que está virando um religioso quando ouve semanalmente mensagens de perdão e amor ao próximo, mas não perdoa e tampouco exerce esse amor. E você percebe que está virando um religioso quando só corre atrás dos seus objetivos, só se importa com você e não é capaz de deixar seu amor ao dinheiro para trás para abençoar a obra de Deus e as pessoas. Que Deus nos livre disso. Porque é muito fácil nós sermos apenas religiosos. O que nós estamos buscando aqui? Será que nós buscamos uma vida com Deus? Será que nós somos adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Ou apenas estamos cumprindo um rito de vir à igreja? Seja sincero. Será que você não se acostumou há tantos anos a vir na igreja que aquilo
aquilo virou para você no seu calendário um programa de fim de semana. Mas será que a palavra de Deus já não faz mais nenhum efeito na sua vida? Por que estamos aqui? Por que estamos com essas portas aí abertas, a igreja funcionando? Por que estamos aqui? Para sermos vistos pelas pessoas? Para fazermos apenas parte de uma igreja? Porque muitas pessoas que eu já conheci na minha vida achavam que fazer parte de uma igreja era a coisa mais importante do mundo, ela estava numa vida de comunhão com Deus, mas quem disse que fazer parte do hall de membros é ter comunhão com Deus? Quem disse que ser parte do hall de membros de uma igreja é ter comunhão com Deus? Quem disse que fazer parte de todos os ministérios da igreja é viver uma vida em santidade? Quem disse que viver uma vida de aparência é viver uma vida verdadeira a Deus? Que nós possamos analisar o nosso interior, porque é uma coisa que os fariseus não faziam. E que nós possamos ser verdadeiros adoradores, porque é isso que Deus procura. E as pessoas nós podemos até enganar. Nós podemos enganar as pessoas se nós colocarmos um terno, se nós colocarmos, nos vestimos bem. Nós podemos enganar qualquer um. Mas a Deus, ninguém engana. Nessa noite reflita, você tem sido um religioso ou você tem sido um cristão? Você tem coado os mosquitos e engolido camelos? Qual é a sua intenção de estar aqui? Abaixe sua cabeça.